Olá, vamos falar um pouco do tema de polimorfismo universal paramétrico, especificamente como ele é implementado em Java. Vocês conhecem como é feito em C++, e em Java, por uma série de razões históricas de evolução da linguagem, que nós comentamos em sala, a implementação se dá de maneira bastante diferente. Aqui eu tenho alguns exemplos tirados desse site que está aqui embaixo, e tem alguns outros exemplos que estão relacionados com nossas atividades de hands-on e o desafio 6. Vamos lá, né? Quando trabalhamos, então, com esse conceito de polimorfismo universal paramétrico, em Java a gente chama de generics, é o mesmo que em C são os templates, né? E como ele funciona? Talvez seja mais interessante começar em como é que ele não funciona, né? Por exemplo, olha essa classe à esquerda, que tem uma classe chamada gen, que tem dois parâmetros. A ideia das classes parametrizadas, do polimorfismo universal paramétrico é esse, não é? Eu tenho classes que são parametrizadas com tipos, que podem ser outras classes. Aqui, no caso, a gente tem a classe gen, que é parametrizada com dois tipos genéricos, T e V. E aí, esses tipos genéricos T e V, em Java, podem ser substituídos por qualquer classe. No caso de C++, podem ser substituídos por qualquer tipo, classes ou de tipos básicos. Bom, alguém pode pensar que quando eu instancio objetos dessa classe gen, por exemplo, eu tenho inst, eu tenho for, essas duas variáveis. Uma é um gen de integer e string, no caso do inst, e outra é um gen de float double. Notem que estou usando letras maiúsculas para esses tipos aí, que eles são classes em Java. Em Java a gente tem o tipo de dados básico float com F minúsculo, float com F maiúsculo. Bom, pode-se pensar que, bom, então o que acontece é que o compilador gera duas versões da classe gen e a partir daí começa a trabalhar com essas versões. Não é assim. Assim é em C++. C++, para cada uso do meu tipo genérico, o compilador, na verdade, é o pré-processador. O compilador de C++, ele vai gerar uma classe para cada uso, né? Isso, por incrível que pareça, não é tão performático, apesar de ser mais prezar pela questão da performance. Isso não é muito performático, porque se eu tivesse 50 usos diferentes dessa classe, o pré-processador vai me gerar 50 classes diferentes. Então, assim funciona em C++. Em Java não funciona assim. Em Java, o polimorfismo universal paramétrico é um elemento da linguagem que apareceu depois da versão 5 da linguagem, a partir da versão 5, e que ele é usado em tempo de compilação unicamente. Ele é usado para fortalecer o sistema de tipos em tempo de compilação. Uma vez que o compilador usou as informações das tipagens das classes, ele apaga essas informações, né? Ele faz o erasure. Não confundir com aquela banda de pop rock dos anos 80. O erasure a gente vai chamar de type erasure, né? Apagamento de tipos, né? Qual que é a ideia? Ou seja, eu posso usar, eu posso aplicar, eu posso criar objetos que tenham diversos tipos parametrizados. Por exemplo, eu tenho inst, que é um ponteiro aqui no caso para gen de integer e string. Eu tenho fo, que é um ponteiro para gen do tipo float double. Eu vou usar essas informações de tipos parametrizados apenas em tempo de compilação. Terminou de compilar, o compilador apaga essas informações de tipo e todos os tipos genéricos na geração do bytecode, que é o código que vai ser interpretado pela máquina virtual Java, vira object. E aí você se pergunta, putz, mas se apaga o tipo, para que que eu vou trabalhar com generics? Você vai trabalhar com generics justamente para você dar ao compilador mais informações sobre os seus tipos das variáveis, e aí você consegue uma tipagem mais forte em tempo de compilação, né? Em tempo de execução, você tem esses tipos apagados, não é? Mas você já fez boa parte das verificações em tempo de compilação. Então, todos os tipos generics, eles viram object na geração do código final. Isso gera algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente olhar o código anterior, vejam que tem um método get t e get v, né? Os dois vão retornar object, certo? Só que o get t ele deveria retornar coisas do tipo t, o get v deveria retornar coisas do tipo v, por exemplo. Para a variável inst, o get t deveria retornar um integer, o get v deveria retornar um string. Da mesma maneira, para o objeto for,
o getT deveria retornar um float e o getV deveria retornar um double. O que acontece? O compilador, na geração dos códigos, ele vai inserir o equivalente a casts seguros, né? Então, no caso do inst, ele vai usar o método getT, que vai retornar um object, e na geração do código, ele já gera esse casting, né? Qual a diferença do compilador de colocar esse casting e do programador, né? Que é a história que a gente brincou, a garantia só eu. Ou seja, aqui é a garantia do compilador. O compilador ele vai fazer esse cast seguro. Já o programador, a gente não garante essa segurança. Então, a geração de código, no final das contas, vai ter essa inserção de casts, de downcasts pelo compilador, né? Vamos pegar o exemplo que está lá no hands-on, né? Que a ideia é que vocês respondam aquelas questões lá. Naquele exemplo que é parecido com o que a gente desenvolveu em sala, na aula do dia 30 de março, a gente tem essa hierarquia de classes bem simples, aqui tem fruta, apple e orange. Como eu tirei essas questões de uma prova de certificação, eu usei os nomes das classes em inglês e mantive as questões também em inglês também, que eu peguei da prova de certificação, né? Então, tem essa hierarquia de classes, fruta, apple e orange. Essa hierarquia está implementada nas linhas 11, 12 e 13. Notem que não tem nada de muito especial nessas classes. E eu tenho a classe basket, que é uma classe parametrizada que suporta o polimorfismo universal paramétrico, né? Essa classe basket, ela é uma basket de um tipo, de alguma coisa. Então, eu tenho basket de E. Dentro dela tem um elemento que é desse tipo E. Eu tenho o método set, eu tenho o método get. O método set recebe um elemento desse tipo for, o método get retorna esse elemento, né? Maravilha. O que vai acontecer quando a gente tentar usar essa classe? A gente tem que ter em mente as regras básicas dos outros tipos de polimorfismo, né? Então vamos lá para as regras básicas dos outros tipos de polimorfismo. Esse exemplo está em uma das questões lá do hands-on, né, em que eu criei uma basket na linha 5, uma basket de fruits, e eu fiz alocá-la para uma basket de fruits. Esse é um detalhe importante, porque nesse tipo de alocação eu posso, para não repetir o tipo, eu posso colocar só abre e fecha os brackets, né? É o que a gente chama de notação diamond, só para não repetir o tipo, né? Então eu posso simplesmente colocar basket diamond, que ele vai inferir o tipo declarado lá para o ponteiro basket. Bom, na linha 6 está tudo ok, eu consigo colocar uma apple lá dentro, porque é uma basket de fruta, ele espera um ponteiro para fruta, então qualquer, pelo polimorfismo universal por inclusão, eu consigo incluir um ponteiro para qualquer objeto das classes filhas de fruta. Então, eu posso incluir um ponteiro para um new apple. Perfeito. Só que, quando eu dou meu get, o método get espera retornar o quê? Uma fruta. E aqui eu estou jogando para uma apple. Então, o compilador vai dar um erro, porque ele vai sentir falta de um downcasting. Seria um downcasting não seguro e não seria adequado que a gente fizesse. Porque eu não garanto que dentro da cesta vai ter maçãs ou laranjas, não é? Mas é importante saberem que há um erro de compilação. E aqui embaixo, né, se eu resolvesse esse erro de compilação com um casting, vai lançar uma exceção. Por quê? O que eu tenho lá dentro é uma Apple e eu vou tentar convertê-lo para uma Orange. Vai lançar uma exceção de conversão de classes, né? Essas questões também estão lá no nosso hands-on. Então, por exemplo, nas linhas 1 e 2, aqui eu estou usando o que eu vou chamar de raw type, é o tipo bruto. Significa o quê? Significa que eu estou abrindo mão de garantia de tipo dado pelo polimorfismo paramétrico, né? Ao declarar B0 e B1 sem usar generics, eu estou dizendo que eles são ponteiros do tipo raw type. Então, posso alocar para o que eu quiser, não adianta nada, porque ele não vai acionar os mecanismos de polimorfismo universal paramétrico, né? Então, isso é raw type. Ele não dá erro, mas ele pode dar um warning, dependendo do compilador que você está usando. Mas o código pode funcionar do mesmo jeito. Ele só não tem as garantias de tipo do polimorfismo paramétrico. B2 está ok. Agora em B3 e B4, isso gera um erro de compilação. Notem que B3
é um ponteiro para basket de Apple. Eu estou tentando passá-lo para um objeto do tipo basket de fruta. Estou tentando substituir, na verdade, isso é uma tentativa de variância que a gente chama. Estou tentando substituir o tipo Apple pelo seu supertipo, pelo tipo da sua classe mãe, que é fruit. Isso é uma tentativa de contravariância. Contravariância é isso, quando eu tento trocar um tipo, não confundir o tipo com ponteiro de um objeto, porque eu estou uma relação entre classes. Então, estou tentando trocar a classe Apple pela classe mãe, ou qualquer classe superior, isso é contravariância. Na linha 5, a mesma coisa. Na linha 5 aqui eu tenho um tipo fruta e estou tentando variá-lo, tentando trocá-lo por um tipo abaixo, que é Apple. Isso é uma tentativa de covariância. Isso não tem a ver com polimorfismo por inclusão. Não é um ponteiro do tipo tal que aponta para um objeto. É uma classe que está sendo substituída por outra. Em Java, a gente não trabalha com covariância nem contravariância como elementos default. A gente tem como fazer isso, eu vou mostrar no finzinho. Mas do jeito que está aqui, não. Se eu falo que a basket é de Apple, eu só posso alocá-la para a basket de Apple, né? Então, vão dar erros de compilação. Não posso nem fazer nem contravariância, nem covariância, pelo menos não dessa forma. E aí, nas linhas 6 e 7, vocês vão ver o uso do wildcard. Wildcard não é carta selvagem, tá? Não faço tradução direta. A gente chama de caractere coringa, né? É esse uso da interrogação. Interrogação, na verdade, ele vai servir para qualquer coisa, e é diferente de object. Porque se eu declarasse uma basket de object, se B5 fosse uma basket de object, eu só poderia associar B5 a uma new basket de object. Lembra da invariância? Não consigo variar. Agora, quando eu coloco interrogação, eu posso atribuir B5 a basket de qualquer coisa. Só que ao fazer isso, o próprio mecanismo, né, de verificação de tipos vai fazer com que B5 seja um ponteiro que vai ter um efeito read-only. Eu não vou, por exemplo, conseguir dar set, como estou tentando fazer na linha 9. Essa linha 9 vai dar erro, né? Porque eu não sei basket de o que é, então não consigo colocar nada. Geralmente a gente usa esses wildcards quando a gente vai fazer acesso a algum elemento, uma leitura de algum elemento, e não quando a gente vai alterar o objeto, né? Da mesma maneira, B6, o tipo dela é basket de Apple. Eu só posso atribuí-la para uma new basket de Apple. Eu não posso usar o wildcard aqui desse lado direito na hora de alocar. Eu não sei basket de que eu estou alocando. Então, eu vou poder usar do lado esquerdo da atribuição, mas sempre sabendo que vai virar read-only, né? Por ser read-only, a linha 9 vai dar erro, eu não consigo dar certo. E na linha 10, vai dar um erro porque eu não sei o que tem dentro do B5, eu vou precisar de um casting. Lembrando que se eu fizer o casting errado, se eu der um get element, fizer um casting para Apple, mas lá dentro eu enfiei uma orange, eu posso lançar uma exceção. O grande problema de você trabalhar com castings feitos pelo programador é lançar a class cast exception, exceção de conversão de classes, né? Como a gente havia comentado, né, a gente consegue pensar em covariância ou contravariância usando os operadores extends e super na definição do tipo genérico em Java. Então, por exemplo, quando eu falo que T extends number, ou seja, essa é uma classe gen que é parametrizada com o tipo T, e T pode ser qualquer coisa que extends number. Então, eu posso criar uma gen de integer, uma gen de float, né? Então, isso aí vai me permitir um certo tipo de covariância. E a contravariância vai ser válida com super. Notem que aqui, quando ele gera o código, o T já não vira mais object, sim vira essa classe base, que é a number. No caso de contravariância, vai ser object. Tá bom? Bom, é isso. E espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouquinho para vocês poderem fazer tanto o Hands-on 6 quanto o Desafio 6 com mais clareza. Se tiverem mais dúvidas a respeito, há muitas referências na internet, inclusive a primeira que a gente mostrou no primeiro slide aqui desse vídeo. Tá bom? Boas atividades aí para todos.